Você provavelmente já ouviu falar em Al Capone, conhecido por ser o maior mafioso de todos e ser uma referência quando o assunto é máfia e gangsters. Mas você sabe como ele se tornou tão famoso, como ele entrou na máfia e como acabou sendo preso? É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Afonso Gabriel Capone nasceu em 17 de janeiro de 1899, vindo de imigrantes italianos da Sicília. Seu pai era Gabriel Capone e sua mãe Teresina Real. Um era barbeiro e a outra costureira, o que não tinha nada a ver com o que ele escolheu para fazer da vida. Além dele, seus pais tiveram mais 8 filhos. 2 deles acabariam trabalhando para ele na máfia e um seria policial no outro lado do país, o que é bem irônico. Quando criança, ele tinha um desenvolvimento mental muito bom e tirava notas boas, sendo assim um bom aluno. Mas a sua agressividade era um grande problema, já que ele era bem explosivo e isso fez ele ser expulso da escola com 14 anos, depois de agredir sua professora com socos. Então nessa época ele já largou os estudos e desistiu da escola. Nisso ele começou a procurar emprego e trabalhou em diversas coisas bem aleatórias, produzindo equipamento militar, depois trabalho em um boliche e em seguida numa editora. Mas o que fez ele adentrar nesse mundo e receber uma certa admiração dos mafiosos foi quando ele começou a trabalhar em um bar, que na época muitos mafiosos ficavam concentrados ali. Nessa época existia uma grande liderança nas ruas, que era a Five Points, uma máfia local que controlava tudo o que acontecia ali. Então aos 16 anos, ele já fazia parte da máfia mais perigosa da cidade e do local que ele morava. Na época ele era uma pessoa problemática e bem difícil. Aliás, foi assim que ele conseguiu uma cicatriz que tinha no rosto e que gerou o apelido de Scarface. Ele entrou em uma briga com outro mafioso num bar, chamado Frank Galuccio, que foi ofendido pelo Capone depois que ele xingou a irmã do Frank Galuccio. Então ele foi pra cima do Capone com uma faca e cortou o rosto dele. Depois desse acontecimento, o Capone sempre tirou foto com o rosto virado, escondendo a cicatriz. Isso porque ele tinha vergonha da cicatriz e falava que era cicatriz de guerra, e não queria mostrar isso nas fotos. Além de odiar o apelido Scarface, e só quem tinha muita moral mesmo que podia chamar ele assim. Em 1919, o mentor da gangue do Al Capone, Johnny Torrio, foi chamado por um cara ainda maior, chamado de Big Jim. Ele cuidava de várias casas de prostituição, bordéis e casas de aposta. Esse que era o negócio da máfia antes de se envolver com drogas. Esse cara comandava tudo, então o Johnny Torrio foi chamado para cuidar de toda a prostituição e bordéis de Chicago. Nisso o Capone foi junto com ele, e chegando no local, os dois começaram a montar um império, com o Capone sendo agente de apostas de boxe e coisas do tipo. Algo interessante em meio a tudo isso é que o Capone era um grande fã de boxe e outros esportes, como beisebol e golfe. Aliás, ele andava armado com seu segurança carregando tacos de golfe nas costas, e dentro do estojo que ele guardava as armas. Um ano depois, em 1920, se instaurou a Lei Seca, que proibia todo mundo de beber bebida alcoólica no país. Então era proibido fazer, comercializar e tomar bebida alcoólica na época. Em meio a toda essa situação, tanto Johnny quanto Al Capone enxergaram uma chance de ficar mais ricos ainda. Se está proibido vender bebida e todo mundo vem aqui beber, vamos vender mais caro. Só que o Big Jim era uma barreira. Ele dizia que não, que isso ia chamar a atenção da polícia e não permitia isso. Alguns dias depois, o Big Jim aparece morto com 2 tiros na cabeça. Se acredita que quem matou ele foi o próprio Capone, o que explicaria por que o Johnny escolheria ele como vice-líder daquela máfia. No começo da Lei Seca teve um grande apoio, mas depois o comércio ilegal dessas bebidas se tornou comum. Mesmo com o governo fazendo vista grossa, muitos traficantes e gangsters como Al Capone montaram grandes esquemas de bebida ilegal, ganhando assim muito dinheiro. O Capone seguiu normalmente com seu padrinho Johnny Torrio, até que depois de uma perseguição onde ele foi baleado algumas vezes, ele decidiu se aposentar e voltar para a Itália, já que ele estava muito rico, deixando assim o Al Capone no seu posto em 1925. E assim, o Al Capone se tornou o maior líder da cidade. Mas tinha um problema. Existia 2 gangues rivais que nem era bem um problema. Uma chamada Aiello, que foi exterminada pelo Al Capone em um só mês, matando todos os membros. E a outra gangue se chamava Bangs, que teve um destaque maior na vida do Al Capone. Até então, Al Capone negociava com todo mundo, sendo praticamente sócio de toda a cidade de Chicago. Para se ter uma ideia, qualquer bar, mercado, barbearia tinha que ser sócio dele e tinham que pagar uma porcentagem do seu lucro para ter uma proteção do próprio Al Capone, o que é bem parecido com a milícia de hoje em dia. Ele fazia isso e ao mesmo tempo montavam locais com cozinha aberta,
para quem não tivesse dinheiro para comer, e assim viu Al Capone como uma pessoa boa. Com isso, ele era como presidente da República. Ele saía pelas ruas beijando mãos de pessoas, beijando filhos, tirando fotos, e ele era uma figura pública bem importante na época, visto como uma pessoa boa, e sendo bem difícil de passar despercebido. Ele era bem querido pela cidade, apesar de todos saberem que ele tinha envolvimento com o crime. As pessoas faziam vista grossa para ele, até porque ele ajudava a população. Enfim, a gangue Bangs exigiu que ele fizesse um tipo de performance ainda maior. E bom, a outra gangue foi exterminada em um mês aos poucos. Já essa daqui foi em um único dia. No dia dos namorados, ele reuniu 7 homens da gangue e fuzilou todos eles. Inclusive, Al Capone já vinha preparando por esse momento, desde que o Johnny Torrio teria se aposentado. Massacre do dia de São Valentim, que é dia dos namorados, é o nome como ficou conhecido pelo assassinato de 7 pessoas, no dia 14 de fevereiro de 1929, conflito causado entre as duas poderosas quadrilhas da cidade, a gangue do lado sul, liderado por Al Capone, e a gangue do lado norte, liderado por Bugs Moore. Quando Al Capone exterminou toda a rivalidade, ele monopolizou a cidade. Para se ter ideia, a gangue de Chicago, conhecido como Chicago Outfit, teve um lucro anual, corrigido pelos valores atuais, seria de 900 milhões de dólares por ano. Então era muito dinheiro entrando e boa parte era só de bebida alcoólica. Aliás, depois desse massacre no Dia dos Namorados, Al Capone fez mais outro crime, que também foi um destaque na vida dele. 2 capangas dele acabaram planejando dar um golpe no Capone. E quando essa informação chegou nele, ele decidiu montar uma armadilha. Então um dia ele montou uma armadilha com todo mundo jantando. Até que em um certo momento, quando terminou de comer, ele se levantou e começou a torturar os dois, pegando um taco de beisebol maior do que o seu braço e batendo com muita força nos capangas. O outro, quando via isso, ficou horrorizado e pediu, implorou para Al Capone não bater nele. E foi aí que Al Capone ficou com mais raiva ainda e bateu mais forte ainda. Apesar de Al Capone ter todo esse poder e ter praticamente a cidade na mão, ele teve que responder por esse massacre. Na época ele teria que depor no tribunal, mas ele não queria ir porque sabia que poderia ser preso. Então no dia ele fingiu que estava doente e acabou não indo. Mas ele foi convocado de novo para ir até o tribunal e dessa vez ele foi. E acabou sendo inocentado. Mas quando ele estava saindo do tribunal, algumas pessoas do FBI prenderam ele por ele ter fingido que estava doente. Mas pensando no tanto de crimes que ele cometia, prenderam ele justamente por isso. O motivo é que na época eles tinham muita dificuldade em prender o Al Capone. Então eles já prenderam ele de várias formas possíveis. Já prenderam ele em Miami por vadiagem, já que ele não tinha nenhuma casa no nome dele e não estava na casa de nenhum amigo. Então prenderam ele por ser um tipo de mendigo. Prenderam ele na Filadélfia por ter uma arma que não era legalizada no estado e também prenderam ele por isso. Mas em 1930 ele conseguiu sair, porque não era um crime muito grave. Só que uma semana depois ele foi considerado pelo FBI o inimigo número 1 do país. E foi algo muito sério, porque toda a inteligência do país estava virada para cima dele e também da gangue dele. Em 1931 ele foi condenado a 6 meses de prisão por desacato ao tribunal, mas ele conseguiu responder em liberdade. Só que na mesma época tentaram incriminar ele por sonegação fiscal, que seria não pagar imposto de renda. Ele disse que como eu trabalhava com coisa irregular, não tinha como declarar imposto de renda. Até que foi uma boa defesa. Na época ele tentou forçar por essa brecha da lei americana, mas o juiz achou muita forçação de barra e ele foi condenado por isso. Aliás, o pessoal que conseguiu prender o Al Capone foram os Intocáveis. Eles eram um grupo lendário criado pelo agente Elliot Ness, que ficou famoso pelo seu esforço na época da Lei Seca. Ele acabou criando um grupo que seria apelidado de Intocáveis, é conhecido por não ter nenhuma corrupção, já que toda a polícia de Chicago era comprado pelo Al Capone. Eles receberam várias propostas do Al Capone tentando subornar eles, mas nenhum membro aceitou até conseguir prender o Al Capone. Inclusive, o grupo até ganhou um filme em 1987 chamado de Os Intocáveis, que vale a pena assistir para ver todo o esforço que o grupo teve para prender o Al Capone. No dia do julgamento, ele conversou com seu advogado para ter que pagar dali em diante um imposto de renda, para ele poder viver em liberdade, mas não fazia sentido, já que ele tinha carros, casas, joias e mais um monte de coisas, e não tinha nada no nome dele. Então era claro que ele tinha cometido o crime e teria que pagar na prisão. Ele até tentou subornar os jurados, mas o juiz, que também tentaram comprar, acabou trocando todos de última hora, e o Capone foi condenado a 11 anos de prisão em 1931. E ainda mais ele pagou uma multa de $50 mil pela prisão, $7.600 que foram o custo do julgamento e mais $250 mil que ele tinha com a Receita Federal. Em maio de 32, ele foi parar na prisão de Atlanta.
E quando ele chegou lá, já estava sendo visto de uma forma diferente. As pessoas não viam ele mais como o poderoso chefão ou o rei de Chicago. Agora viam ele como um cara mais fraco. E com isso ele começou a ter atendimentos privilegiados. E por isso seus companheiros de cela ficaram desconfiados dele. E por causa disso, ele foi transferido para Alcatraz, em São Francisco. Nessa época, uma doença que ele adquiriu na época dos bordéis, a sífilis, começou a corroer o Al Capone por dentro. Essa sífilis foi desenvolvendo até um estágio que destruiu completamente o Al Capone, e ele virou uma criança mentalmente. Tanto que o hospital que cuidou dele até sua morte, 3 anos antes, disse que ele tinha uma mente de uma criança de 12 anos, porque a sífilis acabou atingindo a cabeça dele. E por esse motivo, no 8º ano de prisão, ele foi liberado por questões de saúde incondicional. Quando saiu, ele procurou a ajuda de um hospital chamado Johns Hopkins, que era especializado para tratar a sífilis neurológica, mas o hospital acabou recusando ajuda por causa do passado dele. Então ele foi até o outro hospital, chamado Union Memorial Hospital, que cuidou dele até a sua morte. No dia 21 de janeiro de 47, ele teve um AVC. Mas apesar disso, ele conseguiu sobreviver. Só que na recuperação desse AVC, ele pegou pneumonia. Então ele estava muito mal mesmo. Ele já tinha sífilis, pós-AVC e pneumonia. Até que no dia 25 de janeiro de 47, ele teve uma parada cardíaca e acabou morrendo na própria casa dele, em Palm, na Flórida, com toda a família dele em volta. E apesar dele ter morrido em Miami, o seu corpo foi enterrado em Chicago. Com certeza, o Al Capone inspirou muitos personagens de filmes, séries e livros no estilo criminal, por causa do seu jeito de lidar com os negócios, como ele se comportava e como levava a sério seus valores. E com isso, o Al Capone acabou virando o ídolo de muita gente, apesar de ser um mafioso. Aliás, o maior mafioso e mais famoso. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou do vídeo, deixa seu like para me apoiar a fazer mais vídeos como esse. Se inscreva se é novo no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo do canal, que ainda é surpresa. Eu vou ficando por aqui e até outro dia.